O que é uma falha no Matrix? Uma falha no Matrix é uma experiência que prova que há algo errado no mundo ou em algum lugar do seu cérebro. A aliança de papai. Isso aconteceu com os meus pais antes mesmo de eu nascer, mas eu experimentei parte dela. Tornou-se uma de nossas histórias inexplicáveis, que gostamos de recordar de vez em quando. Em 1983, meus pais e minha irmã mais velha, que na época tinha 2 anos de idade, e eu ainda não havia nascido, foram a uma viagem de família ao norte do estado, para a fazenda de um parente, para o final de semana. Uma das coisas que eles fizeram nessa viagem foi entrar na piscina da casa. Meu pai estava brincando com minha irmã, segurando-a embaixo de seus braços e jogando-a no ar para que ela mergulhasse na piscina. Ele estava fazendo isso para trás e para frente, como uma gangorra. Em algum momento, meu pai percebeu que ele não estava usando sua aliança de casamento e procurou dentro da piscina. Eles não podiam encontrá-lo. Então, eles assumiram que foi pelo ralo da piscina e se encontrava agora nos tubos. Foi perdido para sempre. Minha mãe ralhou muito com ele, pois havia lhe pedido para tirar a aliança antes de entrar na piscina. Quando o fim de semana acabou, eles dirigiram de volta para casa. Eram cerca de 80 milhas de distância da fazenda para nossa casa. Meu pai nunca conseguiu substituir sua aliança. Então eu cresci vendo a marca da aliança no dedo de papai. Quando eu perguntei ao papai por que ele não usava aliança de casamento, ele e mamãe me contaram a história de como ele perdeu. Eu nunca vi papai usando outro anel de casamento. Até que... Então vamos pular agora para o ano de 2003. Um dia recebemos uma chamada da vovó, mãe de papai, perguntando se ele recentemente perdeu sua aliança de casamento. Papai ficou confuso com essa pergunta, uma vez que ele perdeu há quase 20 anos. Minha avó começou a dizer-lhe que ela tinha encontrado em seu quintal. Ele lhe dizia que era impossível, pois ele sabia que tinha perdido na piscina a 80 milhas de distância da nossa casa há 20 anos atrás. Minha avó vive em outro estado. Ela continuava a dizer-lhe que tem que ser sua aliança, pois tem o nome de mamãe gravado nela e a data de casamento, de modo que com certeza a aliança era dele sim. Nesse ponto estávamos todos céticos e sem entender como ela tropeçou na aliança no quintal. Então pensamos que esta mulher idosa estava enlouquecendo ou imaginando coisa. Em um feriado prolongado, nós decidimos ir à casa de vovó e ver por nós mesmos. Para nossa surpresa, quando chegamos lá, ela entrega a papai a aliança. E quase imediatamente, tanto a minha mãe quanto meu pai dão um suspiro muito alto, de descrença, pois aquela era a aliança de papai. Eles começaram a falar de como isso é possível. Lembre-se, a aliança desapareceu antes de eu nascer, então eu nunca tinha visto. Mas o fato é que, na verdade, o nome da minha mãe foi gravado nele, bem como a data de casamento. Era a aliança de meu pai e também combinava com o anel de minha mãe. E ambos são mesmo de ouro. Esta aliança também tinha deterioração visível.
Ele definitivamente precisava ser polido e parecia não ter sido usado há muitos anos. Minha avó nos disse que ela achou a aliança. Uma manhã, como fazia todos os dias, regava suas flores. Ela nunca tinha visto a aliança ali, nunca. Mas enquanto regava algumas flores, tropeçou e notou algo brilhante no chão. Pensando que era uma tampa de garrafa ou outro metal, pegou, já que estava meio enterrada. Quando ela pegou a coisa, percebeu que era uma aliança. Limpou e, pelas informações gravadas no interior do mesmo, ela concluiu que era a aliança de papai. Sem saber que papai havia perdido a aliança há 20 anos atrás e bem longe da casa de vovó. Ainda não temos ideia de como a aliança, que desapareceu a 80 milhas de distância de nossa casa, há 20 anos atrás apareceu em outro estado no jardim de minha avó. Como meu pai agora usa essa aliança. Agora ele está muito feliz. Esquecemos aquele momento estranho para nós, mas nenhum de nós pode explicar como isso aconteceu. Nenhuma explicação lógica pode ser feita que seja aceitável para nós. Talvez um buraco de minhoca ou um portal que leva a aliança perdida do cano de uma piscina até o quintal de uma senhora idosa. Ou então, quem sabe, meu pai é o Senhor dos Anéis e o anel estava constantemente tentando voltar para o seu mestre. Esse fato tornou-se a nossa piada interna. Alguns outros fatos. Número 1. Minha avó há muito tempo não viaja para fora do estado, porque tem medo de avião. É impossível que ela tenha ido até a casa de nosso parente sem que soubéssemos. O jardim da vovó foi reformado há cerca de 2 anos, antes do anel ter sido encontrado, para lhe dar mais segurança, já que é muito idosa. Número 2. Minha avó não sabia que meu pai tinha perdido o anel, muito menos há 20 anos. Número 3. Mais uma coisa a acrescentar. Um mês após o anel que foi encontrado, minha irmã casou-se. Ela e o marido foram a uma viagem para Tóquio, 2 anos depois de casado. Era inverno, o que significava que eles estavam usando camadas de luvas para frio. Durante essa viagem, após um passeio, eles voltaram para o quarto de hotel e ele não estava mais com a sua aliança. Eles olharam em todos os lugares, dentro da luva, do bolso, e perceberam que realmente perderam a aliança. O que é estranho, pois ele não tirou a luva principal. Agora todos nós estamos brincando que provavelmente é a nossa maldição de família e estamos todos à espera que em 2025 para ver se ele acha a 6.000 milhas de distância aqui nos Estados Unidos, quem sabe na casa de sua mãe. Essa sou eu. Olá a todos. Então, eu tenho 2 histórias para falar. Antes de começar a história, vou lhes dizer que sou uma pessoa sã, sem problema de saúde mental. Portanto, esta primeira história pode ser bem interessante. Quando eu era mais jovem, eu era muito levada e sempre dançava, pulava e me movimentava. Eu não gostava de ficar parada. Eu gostava de saltar de um sofá para o outro, entre o tapete. Um dia eu estava dançando e pulando de sofá em sofá e com um canto do olho eu vi o movimento de uma sombra junto comigo. Eu tinha certeza do que tinha visto. Tinha pulado junto comigo.
e com o canto do meu olho eu vi o movimento da sombra. Eu tinha certeza do que tinha visto. Tomei um minuto para pensar realmente sobre isso. E não era minha sombra. Eu descartei as seguintes coisas como: talvez fosse meu cabelo solto, mas não era. Meu cabelo não era tão grande assim. Essa é uma falha do Matrix que mais me assustou. Esta é a segunda história, é um pouco mais assustadora. Algumas semanas atrás, eu estava cochilando em meu carro, logo após a minha pausa do almoço. Sou fotógrafo profissional para fotos de anuário. Estou em um novo local a cada dia. Este dia eu estava super cansada, assim eu fui para o meu carro para tirar um cochilo. E eu também sofro de paralisia do sono. Poderia ser um episódio de paralisia e falha de Matrix juntos. Tive aquela terrível sensação de não conseguir me mexer. Mas também tive uma sensação de estar à deriva, como se minha alma estivesse mais leve saindo de meu corpo. Era uma sensação de paralisia de sono acordada, mas eu estava dormindo. Lembro-me de abrir os olhos e de cima do capô do carro, eu me via olhando para mim mesma. Aquela situação estava clara como o dia. Eu estava deitada, acordada em cima de mim mesmo, que também estava acordada. Parece loucura, eu sei, mas é a coisa mais estranha. E também ver que eu estava usando maquiagem. Podia ver a cor da sombra dos meus olhos. Podia sentir a minha respiração e a respiração da outra pessoa. Cheguei à conclusão de que era uma paralisia do sono e uma falha no Matrix juntos. Antes de alguém dizer que isso é apenas por eu estar cansado, eu estava cansada sim, mas era um cochilo de costume e não era um sonho, pois eu tinha consciência do que acontecia à minha volta. Lembro-me de tudo. E eu também já passei por essa experiência outras vezes, só que eu estava acordada. Alguém já teve uma experiência assim? Isso é uma falha? Eu honestamente não sei como classificar isso. Mas cerca de 6 meses atrás eu estava na cama jogando no meu iPad. Nada fora do comum, levantei-me para ir ao banheiro, mas aqui é onde as coisas começam a ficar interessantes. Supostamente desmaiei por cerca de alguns minutos e fui encontrado no chão basicamente inconsciente. Minha avó acordou com um estrondo do meu corpo batendo no chão com toda a força. Da minha perspectiva, levantei e apaguei. Levei junto as cobertas da cama. E só. Eu estava no chão de costa com olhos bem abertos e não conseguia sentir nada. Nenhuma dor de cabeça, sem dor no corpo, sem dor pelo impacto do meu corpo no solo. Agora não consigo esquecer. Eu me lembro. Estava supostamente inconsciente, vendo minha avó correr até a escada e espreitar pela minha porta antes de entrar e me acudir. Podia vê-la como se houvesse uma espécie de câmera a flutuar acima de mim, como se eu estivesse gravando toda coisa de cima do teto, olhando para mim mesmo e tudo o que acontecia em câmera lenta. Ela espiou pela porta e isso eu consegui ver. Consegui vê-la também entrando no meu quarto para me acudir. Depois que minha avó entrou, aí eu apaguei mesmo. Como eu poderia ter feito isso? Eu não tenho nenhuma explicação possível para qualquer coisa. Eu não sou usuário de drogas, não havia bebido, não tenho condições ou qualquer coisa que possa ter causado isso.
Eu estou pasmo e não paro de pensar nessa situação. Isso foi uma falha no meu Matrix? Ou era algo a mais? Cadê as árvores? Ainda estou um pouco relutante em comentar sobre isso, já que sou sempre desacreditada. O que você faz quando você tem um exemplo real de uma falha? Há algo que se possa fazer para provar que realmente aconteceu? Realmente, na verdade, estamos no Matrix? Ou é apenas uma simulação? Como você lida com isso? Vou te contar um meu caso. Eu morava num complexo de habitações antiga. Da rua podia ver o complexo habitacional onde eu morava. As unidades habitacionais ainda estão lá no mesmo lugar. Havia muitas árvores e usávamos uma colina aterrorizante para tobogã durante o inverno. A única coisa que mais me assusta é que ainda tem uma cicatriz na minha perna esquerda por bater numa árvore com força. Levei 22 pontos. A árvore era muito grande e eu passava por ela todos os dias na ida e na volta da minha escola. Na verdade, eu me lembro muito bem disso. Havia árvores. Depois que eu sofri acidente, elas simplesmente sumiram. Como assim sumiram? Mais nada agora. Casas no mesmo lugar, apenas a calçada, plana e bem feita. E nada de árvores. Somente eu me lembro disso. Ninguém se lembra. Quando eu comento, as pessoas me olham como se eu estivesse louca. Por isso parei de tocar no assunto e resolvi escrever aqui. Ninguém sabe também como eu me feri. Agora existe apenas uma calçada plana e a rua. Isto me assusta muito, tanto, que acabei me mudando daquele local.